E aí galera ligada aqui no canal Hackpedia, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês estão vendo aí no título, vou falar sobre os 20 anos de mais um disco. Eu tenho feito vídeos assim e dessa vez eu vou falar sobre o Waking the Fallen do Avenged Sevenfold. Mas antes de começar a falar sobre o assunto, peço para que você se inscreva no canal se não for inscrito ainda, deixe o seu like aqui embaixo e aqui embaixo na descrição desse vídeo terão as redes sociais do canal. Quem puder seguir lá já vai ajudar bastante, tá bom pessoal? Bom, então vamos lá galera, vamos falar sobre esse disco aí. Primeiramente, vamos entender o que estava acontecendo na carreira do Avenged Sevenfold um pouquinho antes do lançamento desse disco, tá? A banda começou mais ou menos ali entre 99 e 2000, eles gravaram várias demos para distribuir para gravadoras, para rádios, enfim, aquela coisa toda. E eles já tinham lançado um disco, né? O Sounding the Seventh Trumpet, foi lançado em 2001. E é um dos álbuns mais pesados ali do Avenged Sevenfold. Eles lançaram pela Good Life Records, né? E assim, realmente ali é porrada atrás de porrada naquele disco. Um pouco tempo depois do lançamento desse disco, o Synyster Gates entrou na banda e eles regravaram algumas canções. Entre elas, a To End the Rapture, ela foi regravada e foi lançada por uma outra gravadora que eles assinaram na época, né, a Hopeless Records. Eles lançaram aí, esse álbum foi relançado por essa gravadora no ano seguinte. E nessa época eles fizeram vários shows ali com o Shadows Fall e Mushroom Head, uma turnê que se chamava Take Action Tour, e esses shows foram muito importantes para atrair olhares de outras gravadoras e para eles terem um pouco mais de popularidade, né? Porque fizeram uma turnê com bandas grandes, principalmente Mushroom Head, né? Que nessa época fazia muito sucesso, tinha aquela questão da treta ali com o Slipknot para ver quem começou com o lance dos macacões, das máscaras, dos números, aquela coisa toda que todo fã de rock, assim, quem sabe, né, quem acompanha na verdade sabe qual que é essa treta toda entre essas duas bandas. Bom, então foi um pouco antes do lançamento do Waking the Fallen que o Johnny Christ entrou na banda, né? Ele entrou pouco tempo antes deles lançarem o Waking the Fallen. Ele participou, obviamente, da produção ali, da gravação do disco, né? Ele substituiu o Justin Mission, né? Sendo o quarto baixista da banda ali a se juntar ao Avenged Sevenfold. E assim, cara, aqui conta com várias músicas legais, inclusive ele foi lançado pela Hopeless Records, né? Tem muitas músicas legais. O tema das letras basicamente é sobre apocalipse, sobre, cara, fim da humanidade, algumas coisas ligadas à história do Abel e Caim, por exemplo, na música Chapter 4. E assim, realmente aqui eles ganharam uma notoriedade muito grande, tá? O álbum foi produzido, eles trocaram um produtor, se não estiver errado, né? Aqui quem assinou esse trabalho foi o Andrew Murdoch e o Fred Archambault. Esse disco foi certificado de platina, de ouro. Só nos Estados Unidos vendeu mais de 556 mil cópias. Então, somente lá, 500 mil de cópias. E foi com esse disco que eles conseguiram atrair os olhares da Warner Bros., que é uma gravadora muito maior do que a Hopeless Records, né? Tanto é que eles assinaram um contrato com eles. Outra coisa que foi muito importante para a banda é que nessa época aí do lançamento, eles foram convidados para tocar naquela tour que tinha, não sei se existe ainda, que é aquela Vans Warped Tour, que muita banda tocou lá, putz, acho que o Papa Roach tocou lá, Avenged Sevenfold, quem mais? Acho que Bring Me The Horizon já tocou, A Day to Remember, enfim, todas essas bandas que vieram mais ou menos nessa época aí, 2005, que começaram a fazer sucesso, né? Mais ou menos ali 2004, 2005 pra cá, tocaram nesse, digamos, festival que a Vans patrocinava. Outra coisa que foi muito importante pra banda, para que eles chegassem num patamar maior ali, é que algumas músicas, né, foram incluídas em jogos, né? Por exemplo, a música Chapter 4 ela foi incluída em 3 jogos. Um da NASCAR, né, o NASCAR Thunder 2004, um jogo de futebol americano, né, o Made in NFL 04, e um jogo
que eu acho que é de rock, né, NHL4, que também ajudou a banda a ser mais reconhecida e assinou um contrato com a Warner Bros. Depois desse disco aí veio o City of Evil, veio a época do Nightmare, que foi uma época de ouro realmente ali, né? Depois veio ali o Hail to the King, aí teve a morte, né? Antes do Hail to the King, na verdade, na fase do Nightmare teve a morte ali, o falecimento do The Heavy, mas mesmo assim, hoje em dia eles fazem muito sucesso, né? Tanto é que o último disco deles, né, o Life is But a Dream, se não estiver errado, né? Inclusive eu fiz uma resenha dele aqui, teve muitos, como que eu posso dizer, tem uma recepção até positiva, muitas pessoas gostaram do disco, apesar de eles terem experimentado bastante, né, mas ainda é uma banda que tem o seu espaço, né, ainda é uma banda grande. Bom, aqui, nesse disco então, Wake the Fallen, pra mim, assim, a música que mais fez sucesso, não sou eu que tô dizendo, é o Unholy Confections, né, que vira e mexe eles tocam nos shows, que é uma baita, uma porrada maravilhosa. A música Chapter 4, que eu citei agora há pouco, uma música bem legal. Aqui tem Eternal Rest, que é uma música bem bacana. Tem Second Heartbeat, que é uma música pesadíssima. Então aqui eles estavam trazendo um som muito, mas muito pesado, que nos lançamentos, que eu posso dizer, lançamentos mais recentes, eles tiveram que mudar, experimentar um pouco mais, até por conta do Mad Shadows ter tido um problema vocal, né? Se eu não estiver errado, foi no ano de 2017, algo do tipo. Ele teve um problema ali, que teve que... Só não sei ao certo se ele teve que passar por cirurgia, mas ele teve um problema vocal que ele teve que diminuir as notas ali, então você percebe isso, por exemplo, em Life is But a Dream, nas músicas desse disco, que ele não forçou tanto a voz. Mas, enfim, foi com esse disco que realmente o Avenged Sevenfold começou a trilhar um caminho de muito sucesso, que veio com os lançamentos depois desse disco, né? O City of Evil, o Nightmare e o Hail to the King, né? Principalmente essa trinca aí fez muito sucesso. E tem um disco de 2007 também, né? Auto-intitulado Avenged Sevenfold, que também fez um baita de um sucesso, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo aqui do canal. Se você nunca ouviu esse disco, ouça, que é bem bacana, para você entender um pouco como era o som do Avenged Sevenfold nessa época, né? Que passou por algumas mudanças, mas eles ainda se mantêm ali como uma das principais bandas do metal dos últimos, vamos colocar, dos últimos 15 anos, vamos colocar mais ou menos assim, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, a gente se vê numa próxima, valeu e tchau!